Gente, então como a gente parou um pouquinho no primeiro bimestre, né? A gente vai fazer uma retomada dos conteúdos relacionados aí ao primeiro bimestre. É o capítulo de filosofia Viver Bem. Então, nós vamos retomar esse capítulo inteiro. Vocês vão ver aqui no cantinho inferior direito está escrito primeiro bimestre, revisão do 9º ano. E a gente vai retomar essa ideia do que é viver bem. Talvez um conteúdo, uma palavra, uma reflexão que possa ir ao encontro daquilo que nós estamos buscando nesse momento. Talvez antes, quando estávamos em sala de aula, acreditávamos que viver bem era ficarmos em casa, sem fazer nada e etc. Mas só que depois de um certo tempo, em casa, isolado, sem poder fazer nada, a gente começa a repensar o que é realmente viver bem. Se é ficar em casa sem fazer nada, acordar tarde, ficar só no videogame, comendo, ou se é poder se deslocar, se é ter a nossa liberdade, rever as pessoas e etc. E a imagem que está sendo mostrada aí, ela vai ao encontro ao primeiro tópico, né? Os opostos. Querendo ou não, os opostos são os contrários, né? A filosofia, querendo ou não, ela vai estar diretamente ligada a um modo, a um método, um caminho rigoroso de pensar, de refletir, de dialogar em busca de soluções para as maiores dúvidas humanas, de tempos em tempos, de períodos, de momentos, de vontades. Essas dúvidas elas vão se alternando, elas vão mudando. De acordo com o que nós temos escrito ao longo da história da humanidade, muito tempo atrás, aproximadamente há uns 25 séculos, várias pessoas já se propuseram a pensar no dia a dia. Ou, mais precisamente, buscavam solucionar essas dúvidas. Mas, até hoje, a gente ainda busca resposta para uma série de questionamentos, como, por exemplo, para onde vamos, de onde viemos, como devemos agir, o que é viver bem. Então, e uma série de outros questionamentos que vão surgindo na nossa vida na medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento e, principalmente, passando por situações diferentes. Nesse sentido, a gente vai ter Heráclito, que viveu no século 6 a.C., e que vai apontar uma ideia do seguinte, que nós vivemos cercados pelos contrários, tal como calor e frio, claridade e escuro, nascimento e morte, bem ou mal. De acordo com ele, tudo que existe passa por constantes transformações, que são geradas pela luta constante entre os contrários. O filósofo designava esse movimento constante de transformação como o eterno devir, ou seja, um contínuo vir a ser, daquilo que antes não era e agora é. Como, por exemplo, uma das suas máximas, que vai dizer que o ser humano não entra no mesmo rio 2 vezes. Por que ele está querendo dizer com isso? Eu vou entrar num rio, só que naquele momento que eu entro no rio, eu tenho uma sensação. E eu tenho a água corrente. Eu saio e entro novamente no mesmo lugar. Eu posso imaginar, eu vou ter a mesma sensação e eu estou sendo banhado pela mesma água. Não. Eu já tenho internamente uma experiência do que é entrar naquela água, que geralmente a água do rio, ela é fria. Então eu já vou me preparar para receber aquele impacto da água fria de novo. E outra coisa, aquela água não é mais a mesma. Então ele vai usar esse exemplo para dizer que nada é do mesmo jeito sempre. Talvez nós podemos trazer esse exemplo para o contexto atual. Será
será, e é um questionamento, será que quando esse período de isolamento social acabar, nós teremos a nossa vida normalmente do jeito que era? Será que nós seremos da mesma maneira? Ou mudaremos nossos hábitos? Ou até mesmo se nós já mudamos o nosso ponto de vista, a nossa reflexão sobre a nossa família, aquilo que é importante, o contato com as pessoas próximas, a valorização das pequenas coisas que antes a gente não se preocupava tanto. Então, nesse sentido, Heráclito vai dizer que tudo muda, pois o mundo para ele é formado por essa tensão, entre os opostos, a qual vai gerar mudanças constantes na ordem das coisas. E nós não teríamos, talvez, um exemplo mais prático para colocar como esse que eu acabei de falar para vocês, da nossa realidade, que, querendo ou não, está proporcionando, não só para cada um de nós, mas para o mundo como um todo, uma reflexão, uma mudança do que é realmente viver bem, Por exemplo, o futuro, o que ainda não ocorreu para ele, se transforma em passado, o que já ocorreu. Mas isso acontece de maneira gradual, havendo um momento ali intermediário entre ambos, o presente. Então foi aquilo que nós falamos anteriormente na sala. Nós temos o passado, que muitas vezes nos proporciona uma experiência. Nós temos o presente, que às vezes nós esquecemos de vivenciar, preocupados com o futuro. Mas o futuro, segundo esse pensamento dele, já é passado. Até porque quando nós começamos a aula às 8 horas, se eu parar para pensar agora, 8h13, já é passado. Então, ele vai proporcionar essa linha de pensamento para a gente o seguinte: o que é importante? O que é viver bem? Viver preso no passado? Viver preso no futuro? Ou viver o presente? Então ele vai propor essa reflexão. Talvez essa reflexão esteja passando na cabeça de muitos seres humanos nesse momento, que sempre adiava aquele pensamento, aquela conversa, aquela vontade de fazer alguma coisa, com o perigo eminente que se colocou no mundo. Então hoje, às vezes a gente pensa: será que eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu gostaria? Ou até mesmo assim, quando voltar à normalidade eu vou ser uma pessoa diferente. Então, todas essas transformações fazem com que a gente repense esse nosso modo não só de refletir, mas também de enxergar a vida, de enxergar os próprios contextos da sociedade. Mas quando a gente fala nisso, contexto de sociedade, a gente vai falar em conceitos. Como assim conceitos? O que é viver bem? O que é viver em sociedade? O que é bom? O que é mal para mim? Afinal, a gente sabe que uma palavra, ela pode nomear, ela pode descrever seres, objetos, imagens, sentimentos, relações, inúmeras palavras. Eu tenho palavras que podem ter significados distintos, amplos, que podem exercer funções diferentes, expressar ideias e juízos que são totalmente diferentes para cada um. Então, vamos colocar assim, Se tivermos dois exemplos, uma pessoa já adulta e um adolescente, você fala, o estudo, a escola. Talvez para aquele adulto, a escola, o conteúdo, o conhecimento seja algo importante, porque ele enxerga essa necessidade. Agora, para aquele jovem, aquele adolescente que não está tão preocupado com isso, escola nada mais é do que mais uma obrigação de uma série de coisas para ele não gostaria de estar fazendo. Uma mesma palavra proporciona conceitos, interpretações diferentes para cada indivíduo. Então, por isso, na filosofia, que ela vai propor que esses conceitos
sejam objetos de reflexão constante e diálogo, porque o meu ponto de vista, ele pode estar certo para mim. Isso não quer dizer que ele está certo para todo mundo, tá? Nos quais a gente possa explorar essas opiniões diferentes, contextos e até as possibilidades que nós podemos ter com isso. Até porque toda reflexão tem como objetivo, gente, ampliar o nosso conhecimento, buscar conclusões coerentes, né? Só que muitas vezes acontece o quê? Eu peço uma opinião, eu peço uma conversa com alguém, mas eu não me desarmo. Eu quero que as pessoas falem o que eu quero escutar. E nem sempre isso vai acontecer. Muito pelo contrário, né? A cada 10 conversas que eu tiver, 9 eu vou escutar aquilo que eu não quero ouvir. Aí cabe a gente refletir a respeito disso. Isso é importante? Isso é interessante? Isso agrega algum conceito para mim? Ou simplesmente eu vou descartar? Quando a gente fala nessa ideia, às vezes a gente pode dizer o seguinte: eu não quero me preocupar muito com isso, porque eu já tenho muito bem definido o conceito do que é bem e um conceito do que é mal. Bem é aquilo que teoricamente me satisfaz, mal é aquilo que me prejudica, ou não me deixa tão bem. Mas, na verdade, todos os dias, a gente passa por inúmeras situações ao qual nós nos deparamos, por exemplo, com várias condições climáticas. Então, vamos imaginar hoje essa manhã fria, né? Que provavelmente nenhum de nós gostaríamos de levantar da cama, debaixo da coberta. Interagimos com pessoas diferentes. Olha vocês aí nesse momento interagindo comigo via internet, né, tendo uma aula online. Algum de vocês, neste período, imaginou que isso poderia acontecer? Às vezes a gente pode pensar assim: isso não é tão bom, não é tão legal. A gente tem um lado positivo e negativo disso. O negativo é que nós não estamos compartilhando a nossa presença, mantendo a sociabilidade, que era muito comum para nós. Porém, por outro lado, aí pensar de uma forma positiva, nós mantemos o contato, nós mantemos a relação professor-aluno, a questão do conhecimento que é passado. Infelizmente, a gente não está presencialmente, mas nós estamos virtualmente. Tudo depende da forma como eu vou enxergar isso. Eu lembro que na aula, quando eu comentei, eu falei do exemplo do Monte Vesúvio, né, que quando ele entra em erupção, ele destrói tudo à sua volta. Isso pode ser um lado positivo e negativo, ou um bem ou um mal, depende do ponto de vista. Para aquelas pessoas que vivem em volta, vai ser um mal, porque vai ser uma catástrofe. Porém, para o planeta como um todo, é algo positivo, porque ele está liberando a pressão interna da Terra. Se ele não libera, provavelmente a Terra poderia explodir. Nesta ideia de bem, de mal, de busca e etc., nós vamos ter o filósofo estoico Diógenes, né? Diógenes, ele viveu aproximadamente no século III a.C. Ele acreditava que a inquietação, ou seja, aquilo que deixa o ser humano em constante movimento, era causado pelos desejos. E esses desejos eram o mal. Por quê? Porque ele acreditava que o ser humano ele se movia só pelo desejo de conquistar algo, e não simplesmente para viver de uma maneira simples e natural, sem desejar nada que não tivesse ou não pudesse ter. Então ele vai dizer que o mal do indivíduo é a ambição exagerada. Que para viver bem, não é que a gente não deva ter ambição, mas moderada, com limite. Em relação a esses bens materiais, ele era tão despojado que ele ficou famoso por viver nas ruas de Atenas, morando dentro de um barril. Tá? Além disso, para ampliar essa sua reflexão, ele andava durante o dia pelas ruas de Atenas com uma lanterna, procurando alguém que realmente fosse honesto. Aí a gente entra numa indagação. O que é ser honesto hoje? É você ser correto?
é você falar sempre a verdade, é você não roubar as pessoas, é você expressar tudo aquilo que você sente, né? Então, cria-se essa interrogação do que é ser honesto para Diógenes. E aí, nesse sentido, ele vai apresentar como uma reflexão o mito do rei Midas, que nós falamos lá, né? Que o principal objetivo dele era enriquecer a qualquer custo, e ele ganha essa dádiva de tudo que ele tocar virava ouro, até que ele toca a sua filha, e ali ele começa a perceber o real valor das coisas. Então, até um determinado momento, o que era importante para ele era o dinheiro, em outro momento era a presença da filha ao seu lado. Talvez nós possamos pensar nisso hoje. Será que realmente o que vale a pena é o dinheiro ou a nossa saúde e a nossa sobrevivência? Né? Colocar isso em xeque, em reflexão, talvez principalmente nesse momento aí mais conturbado. E nesse outro sentido, a gente pode dizer o quê? Que o mal, né, ou melhor, a palavra mal, ela geralmente é associada a um determinado sofrimento, que vai se estender a determinados infortúnios, obstáculos, dificuldades, doenças, tristezas, decepções e entre muitas outras coisas que machucam não só o corpo e a alma do indivíduo. Quando a gente fala alma, a gente fala do sentimento, né? Algumas dessas dores muitas vezes parecem insuportáveis, mas, né, mesmo assim, nós não podemos evitar que elas nos atinjam ou que atinjam as pessoas que queremos bem. Então, alguns filósofos, pensando sobre isso, eles vão buscar um caminho de reflexões, de estudos, envolvendo também a ideia de autocontrole, no sentir e no agir. Eles vão propor que o verdadeiro sábio, ou melhor, vão dizer que o verdadeiro sábio é aquele que pratica a ataraxia, ou seja, aquela pessoa que consegue se manter tranquilo, sereno em qualquer circunstância. Será que nós conseguimos colocar em prática hoje a ataraxia com tanta informação, com tanta coisa aparecendo, com tantas dúvidas que surgem na vida do ser humano? É algo a se refletir nesses próximos dias, né? De acordo com esse pensamento desses filósofos, que a conquista dessa ataraxia permitiria que o sábio não se deixasse abalar pelos prazeres, pelas alegrias, pelas dores ou pelos sofrimentos. Evitaria ainda que os desejos viessem a inquietá-lo. Entre esses pensadores se destacou o Diógenes, né? Então, quando a gente fala nesse sentido, ele tá querendo dizer o seguinte, que seria aquela pessoa que se manteria tranquila em qualquer situação, seja de extrema felicidade ou de extrema tristeza. Se manter ali imparcial, sem um envolvimento. Talvez a gente pudesse fazer uma associação a um conceito de pessoa racional, que analisa friamente a situação e não se abala sentimentalmente. Diógenes, ele vai fazer parte de um grupo, como eu disse agora há pouco, dos estoicos, né? Esses estoicos ensinavam a quem quisesse, né, que as pessoas não deveriam se deixar perturbar pela dor, pelo sofrimento, pelas doenças, pela morte ou por qualquer outro fato considerado mal pela maioria. Afinal, eles acreditavam que todos os acontecimentos eram bons, porque seguiam leis naturais, sábias e corretas. Então ele vai dizer o seguinte, eu não devo me abalar, eu não devo me preocupar com as coisas que acontecem, porque ela é uma ordem natural. Se aconteceu, é porque tinha que acontecer. É um pouco estranho pensar nisso, né? Como aceitar as coisas, mesmo que elas nos façam sofrer. Então, talvez seja um pouco difícil
colocar em prática essa questão da ataraxia, né? Nesses momentos que a gente repensa determinados valores e até mesmo a nossa própria existência, o nosso próprio modo de agir e de ser. Para viver bem, para que a gente possa viver bem, o que será que a gente precisa, né? Há quem diga que para viver bem, né, nós tenhamos que ter uma boa vida, né, bens materiais, satisfazer todas as nossas necessidades. Né? Mas será que viver bem realmente é isso? Né? Qual será o maior bem de todos? Talvez a gente já possa ter feito essa pergunta, né? Como é que eu posso viver bem? O que pode me proporcionar viver bem nesse sentido? Então, muitos filósofos já refletiram sobre isso. Inclusive, uma reflexão vai se destacar, que é a reflexão de Aristóteles, quando ele afirma que todas as ações, as escolhas e também os conhecimentos humanos têm por finalidade nos proporcionar a conquista de algum bem, como riqueza, honra, sabedoria, status hoje, né? Então vamos imaginar que as pessoas, para viver bem, algumas buscam inúmeros likes, né, nas redes sociais, seguidores e entre outras coisas. Afirmava ainda também que todos esses bens tão desejados por nós, porque de uma certa forma eles nos trazem uma certa felicidade. Então vamos imaginar hoje, eu tenho lá 10 mil seguidores de uma rede social. Nesse instante isso pode me trazer uma certa felicidade, tipo assim, eu sou uma pessoa muito vista, sou uma pessoa muito querida e etc. Mas será mesmo que nós somos vistos, queridos e etc? Ou é só uma mera reprodução? Né? Ou é só meio que automático? Eu fui lá adicionando um monte de gente que eu não conheço e as pessoas nem sabem quem eu sou ou o que eu faço da vida. Mas, segundo ele, né, essa própria felicidade não é desejada por nos trazer qualquer outro bem. Ela basta por si mesma, sendo o maior desejo e o principal objetivo de qualquer pessoa. Portanto, ele considerava que a verdadeira felicidade é o sumo bem. Entre outras palavras, o maior e mais perfeito de todos os bens. Considerava ainda que para ser feliz é necessário viver bem. Então, o viver bem nesse sentido é meio relativo, né? Às vezes vai ter gente que vai viver bem num sítio, gente que vai viver bem numa fazenda, gente que vai viver bem na praia, ou viver bem talvez hoje é que nós retomássemos a nossa rotina de poder sairmos livremente, ir ao shopping, à escola, né, dar aquele rolezinho com os amigos, as amigas e por aí vai. Mas ele vai dizer o seguinte, que para viver bem, nós tínhamos que colocar em prática 3 aspectos. O exercício da racionalidade, pelo desenvolvimento do pensar, ou seja, termos a liberdade de pensamento. O hábito da temperância, ou seja, a moderação dos sentimentos e nas atitudes. Equilíbrio. Sermos pessoas equilibradas, não ir tanto para o exagero, nem também pela falta. E uma convivência amigável com as outras pessoas. Nem todo mundo tem o mesmo ponto de vista do que eu, porém isso não quer dizer que eu preciso criar nessas pessoas inimigos. Eu tenho que viver em sociedade, eu tenho que ser sociável. A pessoa pode não gostar de mim, mas não quer dizer que eu também que eu vou fazer a mesma coisa que ela, porque senão eu estou sendo igual àquela ação ou atitude que eu recrimino. Eu não preciso puxar o saco, eu posso simplesmente ser educado. Não preciso bajular o indivíduo que eu não gosto. Pessoas do bem. Muitas vezes a gente vai falar pessoas do bem, né, e nós lembramos pessoas do nosso conhecimento, do nosso ciclo, do meio que nós estamos inseridos. Geralmente, essas pessoas do bem estão associadas às pessoas que
proporcionam um bem maior não só para si, mas para os outros. Dentre uma dessas inúmeras pessoas e personalidades que nós temos Mahatma Gandhi, né, que atuou com um princípio básico de não violência no processo de libertação da Índia da Inglaterra. Ele presenciou e enfrentou graves problemas sociais, fome, violência, discriminação, intolerância. Mas Gandhi, ao invés de devolver para as pessoas na